Eu nasci em uma cidade do interior. Durante a minha infância eu nunca fui ligado a nenhum esporte, sempre gostava muito de brincar, andava de bicicleta na rua. Até que já adulto eu sofri um acidente que foi muito grave e mudou um pouco a trajetória da minha vida. Durante esse processo, a minha maior dificuldade foi a aceitação daquilo, porque eu não sabia como as pessoas iam reagir, as portas que iam se abrir. Na minha cabeça, a maioria delas iam se fechar. Foi nesse momento que eu decidi entregar minha vida a Deus para saber o que eu iria fazer com essa situação e como eu iria seguir. Depois disso eu conheci o CrossFit e conheci também uma pessoa extremamente importante na minha caminhada. Desde muito nova eu pratico esporte, o esporte está presente na minha vida, mas o esporte que eu praticava me trouxe muitas lesões e com elas muitas cirurgias, o que fizeram com que eu abandonasse a vida de atleta e não conquistasse o almejado pódio. Foi nesse momento da minha vida que eu encerrei a minha carreira como atleta e descobri o CrossFit e me reencontrei no esporte. Teve um evento onde eu estava narrando e eu vi um atleta travado em um movimento. Me chamou a atenção pela garra dele e dedicação dele. Através disso a gente teve essa conexão que trouxe mais tarde um pedido dele de fazer o estágio no nosso box. Pasmem, ele chegou 2 horas antes. Ali já mostrou que queria muito aquilo. Eu só não imaginava que isso seria o início de uma grande história. Mas essa não é a nossa história. Essa é a história de 2 pessoas que estão aí no meio de vocês e é uma história que mostra que a relação entre coach e aluno vai muito além. Sempre foi um cara muito determinado, ele sempre foi um cara que, se tinha ali um movimento que ele era o calinho dele ali, ele ia ali até aprender, até ensinar pro corpo dele, adaptava. O primeiro contato foi tudo assim na vida do Wildon, né? Ele, como uma pessoa com deficiência, tiveram muitos desafios, né? Ele me perguntou assim: você aceita treinar uma pessoa que não tem uma perna? Aí eu, como todos os treinadores, acredito como a maioria dos treinadores, né? A gente até assusta, assim, meu Deus, eu vou treinar uma pessoa com deficiência, porque eu não sei como é não ter uma perna, né? Assim, não tem muitos materiais que falam, é assim, quando a pessoa é amputada acima do joelho, o tipo de treinamento é assim, é assado, não tem isso. Então foi muito descoberto, falei, olha, eu topo, mas a gente vai descobrir juntos como é que é isso, né? E aí foi, primeiro Games do Wildon, a gente foi sem esperança, porque ele tava com uma prótese lá que era, até os atletas assim, ficavam brincando com ele. O atleta da perna de pau, que a prótese dele era extremamente inferior dos outros atletas e era zero adaptada para o esforço que ele ia fazer. Aí, com sangue, com aquela garra, aquela vontade, aquele sorriso Wildon de ser, saímos de lá com a medalha de bronze, Madison 2023, e ano passado saímos com a medalha de prata, e esse ano deu certo, saímos com a medalha de ouro. Acho que esse espírito dele de querer enfrentar os desafios, querer superar as barreiras, querer conquistar mesmo o lugar mais alto do pódio fez com que ele não parasse, né? O Wildon, ele sempre carregou essa galera, essa energia junto com ele. Onde o Wildon tá, tem gente sorrindo, tem brincadeira, é risada, é gente falando alto. O Wildon carrega isso, né, com ele. E eu falo isso pra ele, que essa medalha dele, né, não me fez uma treinadora, eu sou treinadora do campeão do Games, eu sou treinadora do Wildon, da pessoa que o Wildon se formou hoje, da pessoa que o Wildon se transformou. Hoje eu sou feliz por ter passado todo esse processo com ele, né, tenho muito orgulho de toda a nossa história junto, dele ter me ensinado tanta coisa, dele ter me transformado como pessoa, como treinadora, e eu sou muito grata ao Wildon na minha vida, a esse processo longo processo que tive com ele, e é isso. Isso! 4, 5 somente. Só para encaixar a respiração. Isso. Ser um treinador vai sempre ter desafios. E eu fui um desafio para ela, né? Ela não sabe como é pensar só com uma perna, como é treinar um adaptado. Então eu fui um mundo novo para ela. E é uma coisa que eu digo para todos os treinadores. Tem que ter coragem, que sempre vai aparecer ocasiões, pessoas, situações diferentes. Você pode fazer uma diferença na vida de uma pessoa. E ela fez a diferença na minha. Então desde então a gente veio trabalhando. Ela traz as loucuras dela. Aí eu falo que não dá certo, eu faço os testes, falo para ela como foi feito, foi assim, assim, assado. A gente veio trabalhando duro desde 2019. Em 2022 passamos bem próximo da vaga do Games, com um ponto
a gente ficamos de fora, foi uma situação bem triste. Por um momento eu pensei em desistir. Em 2023, a gente conquistou a nossa primeira vaga pro Games e com as instruções dela, dali em diante minha vida foi diferente. Eu não cometi erros por causa da experiência de vida que ela tem, da experiência de atleta que ela tem, a experiência profissional que ela tem, me guiou para chegar no topo. Se eu errei pouco, foi por causa dela. E tudo que eu acertei foi por causa dela. Hoje eu sou um profissional e esse profissional incrível que eu sou é por causa dela também, que eu aprendo todos os dias com ela. Então, desde esse dia, a gente vem trabalhando, vem evoluindo e hoje a gente conquistou o que a gente conquistou. Estamos no topo mais alto e é graças ao seu trabalho, Laísa. Você é uma pessoa maravilhosa. Não tenho palavras suficientes para agradecer o quanto você se dedica no seu trabalho, pelos seus alunos, pelas pessoas que estão em volta de você. Muito obrigado por cada momento, cada aprendizado, cada puxão de orelha. Sem você nada disso seria possível. Obrigado, Lala. Vamos lá, queria começar esse vídeo lendo para vocês 1 Coríntios 13, que ele fala assim, ó: E ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então tem talentos que impressionam, dons que impressionam, mas o que realmente dá sentido e faz sentido na nossa vida é o amor. E falando em amor, foi uma das coisas que eu mais senti quando eu vi a Lala e o Wildon pela primeira vez. O amor à prática, à comunidade, o amor àquele esporte, o que ele representava como inspiração para outras pessoas. E, cara, falar do Wildon e dessa comunidade maravilhosa que tem junto com ele, pra mim, soa muito como uma esperança, sabe? Num mundo de tantas guerras e conflitos, num mundo de tantas distrações, de tantas vozes, ruídos que a gente tem, quando a gente vê esse tipo de comunidade, de propósito, de amor envolvido, né? A gente tem esperança, cara. A gente tem esperança que as coisas podem ir bem, cooperam para o bem, sabe? Então, pessoas assim na nossa comunidade colaboram demais para o crescimento. Quando a gente vê uma comunidade ou algo que envolva pessoas como eles, a gente vê que, cara, a gente só tá começando, velho. Tem muita vida pra gente transformar, muita vida pra gente inspirar. Pessoas como vocês, né, são muito importantes. Então, todo mundo que tá assistindo esse vídeo, a galera do Camp L2, saibam que se a gente tem amor, se a gente tem propósito, tudo é possível. E respeitar o processo da vida, cara. Assim como nos pódios que a gente vai conquistando ao longo da nossa vida, o que nos leva no degrau mais alto, muitas vezes, é a resiliência, a dedicação, a disciplina, não desistir. Foi exatamente isso que o Wildon fez durante todos esses anos, isso que a Lala pôde passar para ele, porque tem amor e o verdadeiro amor é isso, né? É comemorar, celebrar junto com a vitória do outro. Wildon entrou na minha vida de forma abençoada. Wildon é para mim a maior bênção que eu já pude receber. Tá sempre disposto a ajudar, sempre disposto a se preocupar com o próximo. E aí vem um tópico um pouco sensível tanto para mim também, que era a avó Joana faleceu já há pouco mais de um ano, e ele a primeira vez que ele foi pra fora, ele falou: vó, eu vou voltar com a medalha pra senhora. E ele foi lá e voltou com a medalha. Infelizmente ela já nos deixou, mas eu tenho certeza que de onde ela tá muito feliz acompanhando toda a trajetória, tudo isso que ele tá vivendo. Não só acompanhando, mas também torcendo para que ele conquiste muito mais, porque ele merece. Ele, pela pessoa que ele é, pelo ser incrível que ele é. E eu quero agradecer por ele ser quem ele é, simples assim, e por fazer parte da minha vida. Os bastidores que a Laísa precisou enfrentar, as maiores lutas pessoais dela, com dores físicas, cirurgias, só nós sabemos as crises que ela precisou enfrentar nesses últimos anos, dores que se tornaram mentais com o passar dos anos. Essas dores nunca impediram ela de dar aula ou ajudar alguém. Peraí que eu tô chorando. Ami, eu sei que você olhava pro seu sensei e se perguntava se você conseguiria um dia treinar um atleta de alto rendimento, porque você sabia o quanto seria duro e sofrido. E a gente não entende o porquê de algumas coisas quando acontecem. Você não conseguiu ir para a Olimpíada em 2016 por conta de uma lesão, mas foi essa sua experiência como atleta, sua vida como atleta que te
ajudou a levar o seu atleta para o lugar mais alto do pódio no Mundial. E eu tenho muito, muito orgulho de ser sua amiga, de te ter como coach, de te ter como referência, não só no esporte, mas na minha vida.